Agosto é o mês de aleitamento materno no Brasil, também chamado de agosto dourado, porque o leite materno é considerado o padrão ouro de qualidade para a alimentação do bebê. Nos primeiros 6 meses de vida, o leite da mãe é o único alimento necessário para o desenvolvimento do bebê, que não precisa nem beber água. A partir do 7º mês, é hora de introduzir outros alimentos, mas a criança deve continuar a ser amamentada até completar pelo menos 2 anos de idade. Nós vamos conversar agora com o Dr. Anastásio Berretini Júnior, mastologista. Olá, doutor, seja bem-vindo. Muito obrigada por participar aqui conosco. E eu pergunto para o senhor, a gente fala sempre, né, dos benefícios do aleitamento, da amamentação para o bebê, claro que ele é o maior interessado, mas e para a saúde da mulher? Também é bom amamentar? Oi, Roberta, é muito prazer, obrigado pelo convite. Quando se fala sobre aleitamento materno, a primeira coisa que vem à cabeça é o benefício para a criança, mas nós sabemos que a mãe também se beneficia muito pelo ato de amamentar. Relacionado à mama, por exemplo, Roberta, cada ano de aleitamento vai diminuir a chance dessa mulher vir a ter câncer em 6 a 8%. E esse benefício, ele é somatório, ele é constante. Então, se ela amamentar 2 a 3 anos, nós vamos multiplicar esse benefício. Em segundo ponto, quem amamenta também tem uma diminuição do seu risco de câncer de ovário. Ela também tem uma diminuição do risco de osteoporose, ela volta mais cedo ao seu peso normal, pré-gestação. Olha, que interessante, então, esse número aí de 6 a 8% por cada ano. Então, assim, aquelas mulheres antigamente, né, que tinham 12 filhos e amamentavam muito tempo, então, talvez por isso que antigamente não se tinha tanto câncer de mama? Esse é um dos fatores, né? Nós sabemos que a gravidez precoce, como acontecia anteriormente, era um fator de benefício, e o segundo ponto era a amamentação por tempo prolongado. Um outro ponto interessante é que nós descobrimos também que mesmo que ela venha a ter câncer, a amamentação faz um efeito protetor à medida que ela vai ter um câncer de mama menos agressivo do que aquela que não amamentou. Então mesmo pode até chegar a ter o câncer, mas ele não vai ser tão grave, provavelmente. Isso. Agora, e a preparação? Assim, é uma coisa natural, fisiológica, mas como eu já ouvi falar, tem uma amiga minha que fala assim, que quando se precisa de campanha é porque não é tão fácil assim, né? Assim, como se preparar para a amamentação? Eu digo para as minhas pacientes que se fosse fácil, em alguns países da Europa, por exemplo, a mulher não teria 2 anos de licença maternidade. Porque aquilo ali, o ato de amamentar consome tempo, consome paciência, consome o físico. Então, o que nós orientamos durante a gravidez, por exemplo, no período que antecede o parto? Que essa mulher, ela faça uma exposição ao sol do seu mamilo. Por quê? Esse calor, essa exposição, vai fazer uma camada protetora na areola e no mamilo. Segundo ponto, a passagem de uma buchinha amolecida no mamilo para fazer uma fricção e, consequentemente, tornar esse mamilo um pouco mais resistente às fissuras, né? Não orientamos nenhum creme, nem uma pomada, nada tópico que se passe no mamilo durante a gravidez. Sim, só mesmo a buchinha, uma toalha, porque é uma pele que, em geral, né, nunca foi exposta, principalmente, né, quem nunca amamentou antes. Agora, essa também é uma dúvida frequente. Às vezes, as mulheres, assim, na primeira gestação, tomam todos esses cuidados, mas aí na segunda vez elas acham que já passou por aquilo, não precisa mais, e às vezes na segunda é pior, né? Também tem que fazer tudo de novo, né, não? Tudo de novo, porque as modificações que aquele mamilo recebeu durante a gravidez e a amamentação, elas desaparecem. Esse mamilo volta ao normal. Então é preciso que ela tome novamente todos os cuidados para uma nova amamentação. Com relação à produção de leite, né? A gente ouve, tem aquelas crendices, não sei se tem algum fundamento, né? Tomar derivados de milho,
canja de galinha, o que é necessário para uma boa produção de leite? Eu vou lhe passar o que as evidências dos estudos médicos dizem, né? Que para a formação de leite é preciso de estímulo. Quanto mais essa mulher se sente estimulada, quanto mais aquele bebê suga o mamilo, mais leite vai sendo formado. Mas nós sabemos que um dos fatores que acabam bloqueando essa formação ou até atrapalhando a formação de leite, por exemplo, é o estresse, né? Por isso que nós conversamos sobre a dificuldade. A mulher tem que estar preparada, estar num ambiente tranquilo, né? Para que aquele hormônio chamado prolactina ele seja produzido e, consequentemente, ele aumente a produção láctea. Um outro hormônio que também tem sido associado aí os benefícios é a melatonina, né, que é produzida durante o sono, assim, o descanso, o sono, dormir na hora certa, tudo isso também é importante para a mulher que está amamentando? Extremamente importante, né? Para que ela apresente uma boa produção e não tenha nenhuma intercorrência, ela precisa descansar, ela precisa se alimentar bem, ela precisa se hidratar bem. Hidratação não é nenhum suplemento, não é água mesmo, né? Ela tem que tomar de 2 a 3 litros de água por dia. Mas voltando ao sono, ela deve ter um sono adequado para que ela consiga produzir o leite adequadamente. Até com relação ao estresse que o senhor já mencionou, né, o sono é fundamental para manter aí os níveis toleráveis, né? E esse ano, inclusive, o tema da campanha Agosto Dourado é a participação paterna, né? Assim, para a mulher conseguir isso, né? Dormir, descansar, se alimentar, se hidratar, é preciso apoio, muitas vezes, da família inteira, não é não? Com certeza, né? Faz parte da amamentação o auxílio, né? Do pai, da mãe, dos familiares em volta. Tanto é que quando nós estudamos as complicações de uma amamentação, como a mastite, um dos fatores que levam é a falta de apoio familiar, né? Então nós vemos, quando nós comparamos as mulheres que tiveram e aquelas que não tiveram, aquelas que não recebem apoio, que acabam lidando com todo esse estresse sozinha, elas acabam, além de tendo uma dificuldade de amamentar, ela tem uma maior chance de complicação. E com relação à orientação médica, é interessante que uma mulher, né, gestante, antes do bebê nascer, que ela procure um mastologista para ter uma avaliação, alguma preparação? Como eu disse a você, nós fazemos essa orientação, mas os próprios ginecologistas já estão bem habituados com esse tipo de situação, né? Essas orientações pré-amamentação elas já são muito bem passadas durante o pré-natal, durante a amamentação. Mas ela tem que estar atenta, porque se ela não realizar isso como um hábito, ela vai apresentar uma maior chance das suas complicações. E existem casos em que a própria anatomia é mais difícil, às vezes, né? Assim, o bico invertido, o que fazer, assim, quais são os fatores assim, de preocupação e como lidar com eles? Nós temos algumas modificações anatômicas. Nós temos, por exemplo, o chamado mamilo reto. Ele é retilíneo, ele não tem elevação. E com isso existe uma dificuldade maior da pega da criança. Nosso grande problema é que existem alguns adaptadores de mamilo que são feitos à base de silicone, por exemplo, em que a mulher ela acopla ali na sua mama e com isso facilita a amamentação. Porém, muitas mulheres elas acabam achando que essa criança ela está saciada, que ela já tomou bastante leite. Por quê? Porque a criança cansa. Em algumas situações, aquele adaptador de mamilo acaba causando um estresse maior para a criança. Então, nós, como médicos, nós não orientamos isso. Uma outra situação é o mamilo retraído. Ele é invaginado, ele é para dentro. E isso a gente consegue reverter durante a gestação, onde nós orientamos alguns exercícios para que ela faça e exteriorize esse mamilo durante a gestação. E a mastite que o senhor mencionou, bastante frequente, né, para as mulheres que estão amamentando em algum momento desenvolver uma mastite. Essa é a maior
complicação que nós temos e a primeira causa de desmame, do abandono da amamentação. A incidência dela, ela varia muito da região, por exemplo, o Brasil, da região em que nós estamos. Nós sabemos que regiões que apresentam um nível socioeconômico menor, elas apresentam um maior índice de mastite, podendo chegar até 25% a 30% das mulheres. Por que será? Será que está relacionado com a alimentação, com a própria saúde geral da mulher? A própria saúde em geral, a falta de apoio, como nós dissemos, o apoio familiar, o estresse e até a falta de acesso à saúde adequada. Entendi. E como prevenir, então, essa mastite com esses mesmos cuidados, né, que o senhor já falou? E quais são os sinais de alerta, assim, para o começo de uma mastite? Que uma mastite pequena, né, assim, é até mais frequente ainda e é quase de se esperar, né? Assim, como cuidar nesse início para que ela não complique, não vire esses casos mais graves de ter que ser hospitalizada, fazer drenagem? Então, nós devemos entender que para que ocorra a mastite deve ter a entrada de bactéria. Essa bactéria ela vem da onde? Da própria pele ou então até da boca desse recém-nascido, dessa criança. Toda mastite envolve bactérias, assim, só uma inflamação, assim, um inchaço, aí não é mastite ainda. Ainda não é mastite. A mastite em si é mastite infecciosa. É a presença, então, dessa bactéria. E para que ela entre, é preciso uma porta de entrada. E, geralmente são as famosas fissuras, aquelas lesões que acontecem no mamilo, que ocasionam dor, né, dificultam a amamentação, e por ali essa bactéria vai entrar. E quais são os sinais de alerta? O primeiro sinal de alerta é a dor. Né? A mulher que está apresentando dor é porque ela não está fazendo uma amamentação adequada. E aí o primeiro ponto que nós devemos avaliar é o tipo de pega, é como essa criança está abocanhando o mamilo e a areola. Ela deve estar num ambiente adequado, num ambiente sem estresse e com a criança abocanhando tanto toda a areola quanto a região central, que é o mamilo. A partir do momento que ela não está nessa pega adequada, isso propicia o aparecimento dessas fissuras. Segundo ponto, a presença de vermelhidão também já é um sinal de alerta. O médico, seja o ginecologista ou então o mastologista, eles devem avaliar a presença de um processo inflamatório associado. Quando ela já apresenta algumas linfonodos na axila, são as chamadas de ínguas, elas aumentam por uma reação, a presença de febre, a presença de inchaço daquela mama, uma diferença de tamanho entre uma mama e outra. E quando a mulher deve, então, se ela sentir qualquer um desses sinais, ela deve procurar um médico imediatamente? Isso, é um sinal de alerta, ela deve imediatamente procurar um médico. Por quê, Roberta? A bactéria ela precisa de duas situações para que ela prolifere, para que ela cresça muito. Primeiro, é temperatura quente, e a mama ela é extremamente quente durante a amamentação. E segundo, ela precisa de muito sangue. E nós sabemos que a mama, durante a amamentação, ela aumenta em 200% a sua circulação sanguínea. Então, os casos de mastite são aqueles casos mais em que ocorre uma demora no diagnóstico. Né? Aquela moça que disse que começou a ficar com a mama vermelha no sábado e depois de 4 a 5 dias é que ela procura o médico e aí a situação já está um pouco mais avançada, ela precisa muitas vezes ser internada, realizar aquela drenagem cirúrgica. Então, teve sinal de alerta, é necessária essa avaliação médica. E porque, em geral, é bastante rápida essa evolução, né? Cerca de 24 a 48 horas, a paciente pode passar, então, de uma situação de vermelhidão para uma mastite infecciosa já instalada e com um abscesso, com uma área de pus naquela mama. E se chegar nesse ponto, o que tem que ser feito? Em algumas situações, nós vamos para um centro cirúrgico, realizamos uma drenagem sob anestesia geral, ou em algumas situações menos intensas, nós podemos até tentar o uso de antibióticos em casa, mas são situações em que a amamentação ela não deve ser suspensa. A paciente ela tem hematite, ela deve continuar amamentando, mas aí nós entendemos que naquela fase ela vai ter muita dor, vai ser uma situação mais incômoda. Né? Por isso que nós devemos sempre antecipar a formação desse problema. E se
chegar a um caso mais complicado também, o ideal também é procurar um especialista, um mastologista. Isso. Nós, como mastologistas, nós cuidamos da saúde das mamas. E nós lidamos hoje muito com as complicações de uma amamentação, né? Nós sempre dizemos aos pacientes, a amamentação ela tem que ser um ato saudável, ela tem que estar caminhando bem. Muitas vezes a mulher ela insiste numa situação em que ela está fazendo uma oferta de leite inadequada, uma PEG inadequada, e ela vai tendo essas complicações de fissuras e mastites de maneira crônica. E nós devemos interferir, modificar esse tipo de amamentação que ela está tendo para que ela possa amamentar adequadamente e, como você disse de início, para que ela possa passar ali mais de 6 meses amamentando. E agora, isso tudo começa pela informação, não é? Assim, se a mulher fez um bom pré-natal, procurou se informar, em geral ela consegue escapar dessas complicações. Com certeza, a informação é extremamente importante. E um dado interessante foi que nós fizemos uma pesquisa na universidade em que eu trabalho, em 2008. Nós avaliamos 300 mulheres que deram à luz naquele hospital. E nós perguntamos se elas tinham sido orientadas durante a gravidez. Nós vimos que mesmo fazendo um pré-natal adequado, com o número de consultas como preconiza o Ministério da Saúde, 50% das mulheres não haviam sido orientadas com relação à saúde das mamas e com relação ao aleitamento. 10 anos depois de um trabalho de informação, nós repetimos esse trabalho com 600 pacientes e o número aumentou um pouquinho mais. 60% delas referiam que haviam sido orientadas. Mas o que nós esperamos é que esse número chegue a 100% de orientação. Sim. E quando a mulher tem essa, né, orientação, também ela não está isenta, né? Assim, pode acontecer a mastite, mas ela também não precisa evoluir para um quadro tão complicado. Seria mais ou menos essa a esperança? Ter a orientação não exime essa paciente de desenvolver uma mastite. Porém, ela vai estar mais atenta, ela vai fazer essa pega mais adequada, ela vai ter um cuidado com a saúde mais adequado e você vai diminuir essa incidência dessa mastite. E se a mulher perceber, assim, logo no começo, assim, tá doendo, tá vermelho, entrar em contato rapidamente com o médico, existem soluções mais caseiras, talvez ela botar compressa gelada, quais seriam os tratamentos assim mais caseiros? Como nós conversamos, a informação é o primeiro tratamento. Por quê? Ainda hoje, nós percebemos que as mulheres, quando elas têm um quadro de dor ou o vulgarmente chamado leite empedrado, ou então uma vermelhidão, elas vão ao chuveiro e deixam cair bastante água quente, né? Isso é extremamente comum. E a água quente faz o quê? Faz uma dilatação desses ductos, uma formação maior de leite e uma piora do quadro. Então, como você disse, nós orientamos o contrário, que ela continue amamentando e nos intervalos ela utilize água gelada, água morna, para que esses ductos diminuam de calibre, diminuem a formação de leite e melhorem os sintomas. Mas o mais importante, Roberta, é avaliar a pega desta criança, saber se essa criança está tendo essa pega adequada, porque senão ela vai melhorar esse processo e dali 5 a 7 dias ela pode voltar a apresentar novamente. Quem já teve uma inflamação, tem uma tendência maior a ter outra? Existe. Nós sabemos que quem já teve uma mastite na sua primeira gravidez, 20% dessas mulheres vão apresentar uma mastite na segunda gestação também. Justamente por falta de informação ou até por manter aquele padrão errado de novo, da pega. Na primeira gravidez, existe uma crença assim, popular de que a mulher tende a produzir muito leite e o bebê não dá conta. Isso é real ou é só crendice mesmo? Assim, nas gestações subsequentes o corpo se adapta melhor, sabe o tanto de leite que precisa produzir?
Não, na verdade, essa é uma crença. Quem se adapta é a mulher à amamentação, né? Como eu disse, a produção ela varia de acordo com o estímulo, né? A criança ela acaba consumindo aquilo que a mama, daquilo que a mãe oferece. Em algumas situações existe uma hiperprodução de leite, né? E nós lembramos daquelas mulheres que amamentam um sobrinho, que amamentam um primo, que amamentam algum vizinho, algum conhecido. Isso acontece, né? Mas não Mas também, quanto mais ela amamentar, quantos mais bebês ela amamentar, mais leite ela vai produzir também, né? mais estímulo ela vai ter. Nós conhecemos mulheres que só de ver uma criança chorando, só de assistir uma criança na televisão, ela já começa a produzir leite, por conta do estímulo, que pode ser um estímulo tátil, sonoro ou visual. Esse estímulo não é apenas o bebê ali sugando no mamilo, não. Existem outros tipos de estímulo também. Entendi. E aí, nesse caso, se tem essa superprodução assim, nesse grau, a orientação seria o quê? Doar leite para os bancos de leite? O ideal seria fazer a ordenha manual, né, e a doação desse leite para os bancos de leite. Sim. E essas mulheres, então, que fazem isso, elas vão estar até mais protegidas. Com certeza, né? Quanto mais ela amamentar, quanto mais ela produzir, maior a proteção materna contra aquelas doenças que nós conversamos. Mesmo que seja assim, usando amamentou só um bebê, mas doou muito leite, aí também isso já ajuda ainda mais, né? Ainda mais também. E agora a gente está, né, em plena pandemia mundial aí de Covid, a mãe que está infectada, ela pode e deve continuar amamentando o seu bebê? Então, isso é um motivo de muita controvérsia e de muita pesquisa também. Dados que nós temos hoje é de que não existe a presença do vírus dentro do leite materno. Então, o CDC, que é o Departamento de Controle de Doenças americano, e a Unicef também, eles preconizam que mesmo que a mulher esteja infectada, que ela tenha a higiene adequada, que ela utilize luva, que ela utilize máscara, que ela utilize até protetor facial, mas que ela continue amamentando. Porque o risco de uma contaminação por Covid, ele é pequeno comparando com os benefícios de um aleitamento materno. E fora o Covid, as outras substâncias que estão presentes no nosso mundo atual, né? Metais pesados, agrotóxicos, assim, o que a mãe está em contato também passa para o bebê pelo leite? Tudo que a mãe consome em termos de alimentação, isso é transferido para o leite materno, né? Existem muitas vezes dúvidas das pacientes: será que essa medicação vai para o leite? Toda medicação ela vai para o leite, só que existem medicações que a criança não pode entrar em contato, então são proibidas durante o aleitamento. Voltando à alimentação, a nossa orientação é que a mulher tenha uma alimentação mais saudável possível durante o aleitamento, né? Evitar bebida alcoólica, evitar uso de cigarro, evitar, por exemplo, café, porque a cafeína ela pode passar para o leite e a criança ter os efeitos do excesso de cafeína. Então, já existem estudos hoje mostrando que a mulher que está amamentando, ela deve evitar produtos que aumentem a chance, por exemplo, de uma alergia, como um amendoim, chocolate, para que ela diminui ou até que ela não utilize durante a amamentação. Por quê? Porque essa substância pode ir à criança e ocasionar um processo alérgico. Muitas vezes também, se a criança chora muito, tem muita cólica, também se recomenda que a mãe pare de tomar leite de vaca e derivados. Isso também afeta, também passa, né? Assim como a gente não deve dar o leite para o bebê, então é melhor que a própria mãe também não tome leite. Não deve dar leite de vaca, eu digo, né? Hoje nós sabemos que existem crianças que são intolerantes ou até alérgicas ao leite. Então, elas necessitam do aleitamento materno. Consequentemente, se a mãe ela recebe o leite de caixinha, por exemplo, essa substância ela pode passar para o leite materno e ocasionar esse sintoma gastrointestinal na criança. Então, ela deve abdicar
desse leite industrializado, né? Vamos dizer assim. Chegamos ao fim do nosso tempo. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa Cidadania. Obrigado a vocês, Roberta. Foi um prazer. E eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa já está disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, e também no nosso canal do YouTube. E se você quiser fazer alguma sugestão, entre na ouvidoria do Senado, senado.leg.br/ouvidoria, e lá você pode fazer sua sugestão, crítica, comentário. Muito obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania Mulher.